Olá! Um feliz e um abençoado sábado para você, para toda a sua família, para todas aquelas pessoas com as quais você tem compartilhado os nossos vídeos. Muito obrigado, porque você está nos ajudando a alcançar corações sinceros, levando paz, conforto, esperança, a certeza do amor e do perdão de Deus. O presente sabático de hoje vai trazer para nós algo em que o mundo está celebrando nesta semana, a Semana do Calvário. Quando nós vamos ouvir falar sobre a vida, a obra, morte de Jesus Cristo. E muitas indagações acontecem na mente e no coração das pessoas. Muitos perguntam por que entrou o pecado no mundo? Deus não poderia evitar que o pecado entrasse? Outros ainda dizem, será que Deus existe mesmo? Outros ainda questionam, Deus deve ter criado esse mundo e nos abandonou? Foi Deus que criou Satanás? Muitos perguntam. E a mensagem de hoje, nessa semana em que vamos celebrar a vida, a obra e morte de Jesus Cristo, vai trazer para nós respostas para algumas perguntas. E o título do presente sabático é Deus criou Satanás? Vamos ver aonde morava Deus e quem eram os anjos e aonde eles moravam. Abra aí a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 103, a partir do versos 19, diz o seguinte: Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhes obedecem a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Então, os anjos são ministros de Deus, que moravam no céu com Deus, que foram criados por Deus, e eles obedeciam a ordem de Deus. Porém, precisamos lembrar o seguinte: quando Deus criou os anjos com o livre-arbítrio, com a liberdade de escolher e decidir o que eles desejavam para si. É exatamente igual Ele nos criou, nos colocou aqui no mundo e hoje nós temos o direito de escolha, assim Deus criou os anjos também. Mas Deus continua no seu trono, Deus continua dirigindo tudo, mesmo com a escolha errada de um anjo, mesmo com a escolha errada de centenas e centenas de pessoas, Deus ainda está no seu trono, está no controle de todas as coisas. E nós não podemos deixar de confiar que Deus tem o controle de tudo. No livro de Ezequiel, no capítulo 28, diz o seguinte para nós, a partir do verso 14. Tu eras querubim da guarda, ungi e te estabeleci, e permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado e que se achou iniquidade em ti. Então Lúcifer foi criado, os anjos foram criados, mas no coração de um dos anjos surgiu a iniquidade, o pecado consciente. E ele decidiu se rebelar contra Deus. E numa política suja, ele começou a falar contra Deus com os anjos. E nos diz a palavra de Deus que os anjos são milhares e milhares e miríades de miríades. E a terça parte dos anjos dos céus ouviram a voz de Lúcifer e se rebelaram contra Deus. E por que eles se rebelaram contra Deus? Vamos saber? Isaías 14, a partir do verso 13, diz o seguinte: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não estava satisfeito com a posição
que ele ocupava. Embora ele fosse um querubim da guarda do trono de Deus, maestro do coro angelical, ele cobiçou ser maior do que a Deus. E sabe por quê? Ele cobiçou ser maior do que Deus? Porque ele via Jesus Cristo, o Filho de Deus, que também era o Criador. E ele não estava satisfeito, ele queria ser igual a Jesus. Mas Jesus é o Criador de todas as coisas. Vamos abrir aí a Bíblia no livro de João, no capítulo 1, de verso 1 em diante diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram criadas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz do mundo. Abramos aí a palavra de Deus no livro de Isaías e vejamos o que o livro de Isaías fala para nós. Capítulo 14, de 12 em diante, diz para nós o seguinte. Capítulo 14 diz para nós o seguinte, a partir do verso 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizia no teu coração: eu subirei acima das estrelas do céu, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele cobiçou ser maior do que a Deus. Ele queria colocar o trono dele acima do trono do Altíssimo, acima do trono do Criador. E ele, então, insatisfeito com a sua posição, ele começou a fazer ali, mais uma vez eu posso dizer, a política suja contra a soberania de Deus. E ele cobiçou estar acima da presença de Deus. Mas o verso 15 disse: contudo, serás precipitados para o reino dos mortos e no mais profundo do abismo. E realmente ele foi lançado juntamente com a terça parte dos anjos. Então, no lugar mais sagrado, podemos dizer assim, surgiu a vaidade, surgiu o orgulho, surgiu o desejo de usurpar o lugar de Deus. E hoje em dia não é diferente. Muitos hoje em dia querem ocupar posições sempre maiores, e isso às vezes até dentro das igrejas. Cobiçamos o lugar de outras pessoas, achamos que podemos fazer mais e melhor, e por causa disso muitos são lançados para fora da presença de Deus. Mas Deus nunca foi perdedor. Deus não perde nem uma batalha. E nós sabemos que como houve no céu esse orgulho, essa vaidade, essa presunção de ser semelhante a Deus ou maior do que a Deus, o livro de Apocalipse vem trazendo para nós o resultado dessa rebelião no céu. Aí, Apocalipse 12, de 7 a 9, diz o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram e nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. A primeira vitória de Jesus Cristo contra as hostes do mal foi ali no céu, quando Deus lançou para o abismo Satanás e os seus anjos. Mas aí vem a pergunta: por que Deus não matou eles? Por que Deus não destruiu eles? Deus não poderia destruí-los, porque senão no coração dos outros anjos
teria sempre o medo de que, se nós nos rebelarmos contra Deus, nós vamos ser mortos. Então Deus simplesmente os expulsou dali para este abismo. E este abismo, onde um dia a palavra de Deus nos fala lá no livro de Gênesis, que o Espírito de Deus já pairava sobre aqui, ali Satanás e os seus anjos permaneceram uma grande temporada com o pensamento da derrota, porque agora eles não tinham mais o governo sobre os céus, mas eles deveriam, um entre eles ali, se governarem. Então nós vemos como que a vaidade, como que o orgulho, como que o ciúme, como que a inveja atuou no coração dos seres celestiais, e que não é diferente nos dias de hoje. Hoje muitos de nós perdemos o lugar na presença de Deus por causa da nossa vaidade, por causa do nosso orgulho. Antes mesmo de Deus criar o mundo, antes mesmo que eu e você pudéssemos existir, Deus planejou juntamente com Jesus a criação do mundo. E Deus disse: se o pecado entrar no mundo, Jesus então se ofereceu. Caso o pecado entrasse no mundo, ele viria para morrer no nosso lugar, para nos remir do pecado e para nos mostrar o caminho de volta para a eternidade. E aqui em João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus enviou o seu Filho. Jesus desceu a este mundo para sofrer e morrer e fazer toda a trajetória até o Calvário, com o único objetivo de nos resgatar, de nos salvar. A primeira vitória de Deus contra Lúcifer foi quando ele expulsou Lúcifer e os seus anjos para este abismo. A segunda vitória de Deus contra os anjos maus foi quando Jesus desceu a este mundo e passou por toda vergonha, por toda humilhação, sendo levado até a morte cruel de cruz. Mas a vitória estava na ressurreição. Satanás, os seus anjos, não contavam com isso, que Jesus, o justo, o Filho de Deus, viria a este mundo para morrer em nosso lugar, e que ele venceria a morte, e que ele venceria a sepultura, e que ele subiria aos céus para apresentar o seu trabalho, a sua vitória em favor do seu povo aqui na terra. E hoje Jesus está no céu intercedendo por mim e por você, mas ele voltará com poder e grande glória para derrotar de uma vez por toda Satanás e os seus anjos, a grande e verdadeira vitória contra a morte, contra o sofrimento, contra a dor, contra tudo aquilo que nós passamos por aqui de sofrimento. Jesus voltará. O Calvário não é o fim. O túmulo de Jesus não foi o fim. Ele ressuscitou para dar a certeza para mim e para você que a ressurreição é uma realidade e que nos cabe preparar hoje que, se morrermos em Cristo, ressuscitaremos primeiro. E se estivermos vivos, quando Jesus voltar, poderemos dizer: este é o nosso Deus que nós estávamos aguardando. E ele nos salvará, e ele fará nova todas as coisas, e vai enxugar para sempre dos nossos olhos a lágrima, o sofrimento, porque Jesus venceu por nós. A grande vitória é: Jesus venceu por nós na sepultura e voltará para nos buscar. Amém? Eu quero me encontrar com você quando Jesus voltar. Eu quero poder abraçar você lá no céu. E eu quero poder dizer assim: valeu a pena. Todo o ministério de Jesus, todo o Calvário de Jesus, valeu a pena. Nós cremos que existe um Deus no céu que está no controle de todas as coisas.
Amém? Um abraço para você e até sábado que vem.